Amados, hoje eu gostaria de concluir o sermão que eu preguei no domingo passado, pela manhã. Por isso, convido a todos para que abram a palavra de Deus em Tiago, capítulo 3, verso 17 ao verso 18. Tiago, capítulo 3. Ao 18. Assim diz a inerrante palavra do Senhor. A sabedoria, porém, lá do alto, é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Até aqui a palavra do Senhor. Oremos mais uma vez. Ó Deus, nós rogamos o Teu Santo Espírito nesta manhã, para que abra os nossos olhos, para que entendamos com clareza a Tua palavra. Usa o Teu servo nesta manhã, é o que nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, já pararam para pensar quantas vezes nós somos iludidos por pessoas que aparentam ser sábias? Grandes líderes do passado, ou até mesmo líderes de hoje, de movimentos, de pensamentos políticos, filosóficos, se apresentam com uma retórica, uma estratégia bonita, legal, uma voz bonita, palavras bonitas, e acabam nos enganando com a sua falsa sabedoria e escondem por trás dessas máscaras os seus desejos egoístas, a sua ambição egoísta. Elas colocam belas máscaras brilhosas, bonitas, que a gente olha assim e diz: nossa, que legal, faz sentido o que essa pessoa está falando. Algumas até com o seu dom, que vem de Deus, escrevem lindas canções que às vezes a melodia fala mais alto do que a própria letra, e quando a gente menos espera, estamos cantando talvez uma letra que não seria conveniente a um crente estar cantando. Mas essas coisas têm aparência de sabedoria, mas não são de fato. É impossível nós falarmos sobre essa aparência de sabedoria sem citarmos os tão conhecidos gregos sofistas. O sofista ou os sofistas ficaram bem conhecidos ali no século V a.C., mas eram pessoas que enfatizavam mais o persuadir do que a própria verdade. Para eles, a verdade era relativa. O que era verdade para um grupo não era verdade para o outro. Então, eles se especializavam em convencer os outros pela retórica. Faziam muito dinheiro com isso. Para eles, o mais importante era o resultado, era convencer as pessoas, era ganhar as multidões. Platão e Sócrates combateram esses tipos essas pessoas, esses filósofos, porque eles não olhavam o que era verdadeiramente correto, mas sim o que daria resultado. É até engraçado, mas conversando certa vez com um amigo meu, eu disse a ele que eu tinha mais medo de pessoas
que tem pessoas publicamente expostas ou políticas, né, que tem uma retórica bonita, legal, agradável, do que propriamente aquele que esbraveja, grita e fala o que vem na telha. Por quê? Aquele que fala o que vem na telha, ele não tem nada de esconder, porque você já fica atento com ele, porque ele está demonstrando as suas garras. Você já vê o que está no coração dele. Mas o sofista, a pessoa que consegue mascarar a sua ambição egoísta, ela é polida. Ela é polida. Então, ela consegue de alguma forma te convencer com palavras belas, bonitas, e uma aparência de sabedoria, e leva multidões, carrega multidões. A continuação do nosso sermão aqui, meus irmãos, ainda tem a ver com a sabedoria de Deus, com a sabedoria que desce do alto. E nós, como servos do Senhor, precisamos ter em mente o que é essa verdadeira sabedoria. Como eu disse no sermão passado, ninguém gosta de ser intitulado como tolo, tola. Por isso, nós devemos buscar a sabedoria. Ninguém também é tolo a dizer, eu sou sábio. Não, mas a humildade, ela caminha junto dizendo assim, olha, eu estou à procura da sabedoria que vem do Senhor. Eu temo ao Senhor e eu busco a sabedoria. Nós vimos no sermão passado, irmãos, que a palavra do Senhor chama os sábios e os entendidos para serem líderes, mas ao mesmo tempo convoca o povo de Deus para que sejam conhecidos como um povo sábio e inteligente. Nós vimos também no sermão passado, irmãos, do verso 13 ao verso 16, que a sabedoria de Deus, ela é evidenciada por meio das suas boas obras em mansidão. E aqui Tiago usou um recurso muito comum, que é você usar do contraste, para que fique mais claro o que é a sabedoria. Então observem que no sermão passado nós gastamos mais tempo falando do que não era a verdadeira sabedoria. E nós vimos isso do verso 14 até o verso 16 do capítulo 3. E ele usou esse contraste para demonstrar, olha, a verdadeira sabedoria era demonstrada em mansidão. Mas para que vocês fiquem atentos para o que não é, ele lista algumas coisas. Nós vimos sobre a vanglória de ter a sabedoria. Vimos que a sabedoria humana, a sabedoria sofista, ela é carregada por motivos terrenos, por motivos de sentimento, ela não tem domínio próprio. É por isso que ele coloca aqui que a sabedoria que não é do alto, ela é terrena, ela é animal. Porque o animal, ele age por instinto, e a sabedoria humana, o ser humano que tem essa sabedoria terrena, ele vai agir pelos seus instintos, por aquilo que ele está sentindo. E o pior de tudo é que ela é demoníaca, ela é separatista, ela divide as pessoas. Depois de deixar claro aqui o que não é a sabedoria de Deus, agora Tiago ele entra para descrever um pouco da sabedoria de Deus. Nós poderíamos gastar aqui um estudo, um sermão, um mês, só falando sobre a sabedoria de Deus. Nós lemos um texto em Jó, que fala um pouquinho sobre o que é a sabedoria de Deus. Mas aqui, Tiago agora, ele usa 7 adjetivos para descrever a sabedoria de Deus. Se antes nós vimos que a sabedoria de Deus, ela tem que ser evidenciada, ela tem que ser provada por obras em mansidão, hoje nós veremos que a sabedoria de Deus, ela precisa produzir paz. A sabedoria de Deus, ela precisa produzir paz. Mas que tipo de paz é essa? Nós veremos hoje. Observem o que diz no verso 17.
Porém, a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. A sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura. A ênfase aqui de Tiago não é conseguir exaurir ou dizer tudo o que é a sabedoria de Deus, mas ele quer descrever a nós o que a sabedoria de Deus produz na vida de uma pessoa, ou o que uma igreja que se diz sábia precisa ter. Você vai se deparar com um livro de Provérbios escrito por Salomão, o homem mais sábio do Antigo Testamento, e você vê que ele gasta vários capítulos para poder trazer à mente ou deixar mais claro o que é a sabedoria. Mas vejamos aqui, meus irmãos, o que são essas qualidades que devem ser demonstradas numa pessoa que possui a sabedoria do alto. Ele diz, primeiramente, pura. Pura. Essa palavra aqui, pura, no grego, é a mesma palavrinha que nós usamos para santo. Hagios, santo, pura. E o que Tiago quer dizer com pura? A sabedoria que vem de Deus, ela precisa ser pura. Porque Deus é puro, Deus é santo. E qual que seria a melhor definição de pureza? Pureza é aquilo que não é afetado por qualquer outra coisa. Um produto puríssimo significa que ele não tem a influência de nenhum outro elemento químico com ele. É por isso que você pode sim fazer um soro caseiro na sua casa, mas o seu soro caseiro não é o mesmo soro que se utiliza no hospital. Porque no hospital tem um procedimento mais correto do que nós fazemos em casa e precisa ser puro. Em casa você vai ter influência de outras coisas e não vai ser puro. Puro é aquilo que não é influenciado por nada, é o seu ser em si. O nosso Deus é puríssimo. Nosso Deus é puríssimo. Nada pode influenciá-lo. Ele responde por si mesmo. Ele não tem influência de nada. Ele é Deus de luz, bom, perfeito. A nossa confissão de fé, quando vai descrever quem nosso Deus é, ela fala assim, que há um só Deus, vivo e verdadeiro, o qual é infinito em seu ser e em suas perfeições. Ele é um Espírito puríssimo. Ele não é influenciado por nada. É por isso, amados, que quando Isaías teve a visão do Senhor, de Deus, os anjos ao redor encobriam o seu rosto, e um dizia para o outro, santo, santo, santo. E o que significa isso? No hebraico não existe o superlativo que há no português, santíssimo. Nós dizemos, se alguém é santo, mas se alguém é mais do que santo, ele é santíssimo. Então eles usam o método de repetir a palavra. Então, Deus é santo, santo. Mas observe que há 3 santos, santo, 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 para demonstrar que nem um sistema literário é capaz de descrever o quanto nosso Deus é santo e puro. E a sabedoria do alto, irmãos, ela precisa ser pura. Como assim? Como que isso funciona na prática? A sabedoria que vem de Deus, ela não pode ser influenciada por qualquer outra intenção do nosso coração. A sabedoria que vem de Deus, ela não pode ser dividida. Observem o contraste aqui. Se agora a sabedoria de Deus é pura, a sabedoria do mundo é por ambição egoísta. Olha no verso 14,
Se pelo contrário tende em vosso coração inveja amargurada. Os irmãos viram que essa expressão pode ser muito bem traduzida como ambição egoísta. E a NVI, uma das versões que nós temos em português, traduz assim. Mas a sabedoria de Deus é pura. Ela não é contaminada por motivações egoístas, pecaminosas. Ela é pura. Ela é centrada na vontade de Deus. A sabedoria que vem do alto, ela não pergunta, poxa, o que seria bom para mim, para minha família? Não, ela pergunta, qual é a vontade de Deus para essa situação aqui? Ela não pergunta, será que eu vou estar bem? Será que eu vou me sentir bem tomando essa decisão? Não, ela diz, o que a palavra de Deus trata sobre este assunto? E quando ela percebe, a pessoa sábia, né, segundo Deus, quando ela percebe que as suas motivações egoístas estão inclinando a sua decisão, ela para, ela pensa, ela pede opiniões, ela confessa o seu pecado, ela é sincera diante de Deus. Ela diz, Senhor, eu quero tomar esta decisão aqui, mas o Senhor sabe muito bem que no meu coração é porque eu vou ter mais lucro. O Senhor sabe muito bem que eu quero tomar essa decisão porque eu gosto de ter esse sentimento de poder. Tem que ser sincero diante de Deus. E o Senhor, que é misericordioso, Ele trabalha no nosso coração. Ele inclina o nosso coração a fazer a sua vontade. Pureza tem a ver com ser completamente guiado pelo Santo Espírito de Deus. Não é fácil, irmãos. Nem sempre nós desejaremos as coisas do Espírito, mas é por isso que é necessário que nós sejamos sinceros diante de Deus. Senhor, naquela decisão eu realmente fui egoísta, meu Deus. Me perdoa. Me ajude a desejar aquilo que agrada ao Senhor. Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é pura. Ela não pode ser influenciada por motivações egoístas. Não pode. Tiago continua descrevendo aquilo que a sabedoria produz no homem sábio, segundo a vontade de Deus, e diz que depois ela é pacífica. Pacífica. Alguém que faz a paz, que produz harmonia, que sempre produz reconciliar um homem com o outro. Todas as qualidades aqui descritas por Tiago vão girar em torno da paz. Observe isso. Observe. A sabedoria que desce do alto, ela é pacífica. Observe mais uma vez aqui o contraste. Se antes era sentimento faccioso, de divisão, egoísta, agora é pacífico. Como funciona isso na prática? Certamente vai acontecer com você, ou se já não aconteceu. Alguém vai chegar a dizer para ti assim, nossa, olha, fulano fez isso, aquilo, ou falou isso, aquilo, outro. Uma sabedoria do alto, pacífica, é lógico, existem casos e casos. Tem coisa que não, você precisa confrontar direto, né? Mas você vai dizer assim, será mesmo que o fulano quis dizer isso? Conversa com ele. Mas será que ele falou desse tom mesmo? Desse jeito? Talvez ele não queira, não quis dizer isso. Ela procura sempre reconciliar as coisas. Nota, irmãos, a sabedoria de Deus, ela não produz uma paz a qualquer custo. Não é isso. Não é negligência. Nós muitas vezes somos chamados para lutar contra coisas verdadeiras, corretas, e por isso, às vezes,
se desdobrará em sentimento que nós não gostaríamos de ter, ou um clima, mas sempre a sabedoria que desce do alto, ela procura a paz. Ela procura ser pacífica. Ela tira o seu interesse, ela tira aquilo que pode gerar talvez uma contenda. Ela sempre diz assim: será que foi isso mesmo? Meu irmão, calma. Sei que você está nervoso agora, respira fundo, vamos conversar depois, vamos tratar isso, vamos dar um tempo para nós, vamos orar junto, vamos falar com o Senhor a respeito disso. Não tome atitudes precipitadas, porque ela é pacífica. Isso acontece também nos lares cristãos. O marido e a mulher sempre, às vezes, têm opiniões diferentes, têm convivências diferentes, mas a sabedoria do alto, ela é pacífica, ou seja, ela tem calma para resolver as coisas. Existem aquelas pessoas que dentro do lar ou do relacionamento dá até uma agonia, porque ela quer resolver aquilo e ela não tem paciência. Vamos falar sobre isso. Às vezes os dois estão cansados, estão exaustos do dia, a pessoa quer falar sobre aquilo, quer tratar, porque eu acho engraçado, e aí começa a discussão. Não, a calma é pacífica, ela espera, ela procura a melhor hora para tratar aquilo, ela suporta com paciência, porque resolver contendas e pensamentos diferentes, com a cabeça quente, com o estresse do dia a dia, nem sempre vai ser produtivo, nem sempre. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, que os filhos precisam honrar os pais, isso é verdade. Mas no mesmo texto em seguida, a palavra de Deus diz: pais, não irriteis os vossos filhos. O que seria irritar os seus filhos? Você sabe que o seu filho é um ser humano também, que tem sentimento. E às vezes alguma situação constrangedora, alguma situação ruim, que seu filho não está bem. E você, por querer ser ditador, querer fazer as coisas do seu jeito. Não, vamos falar sobre isso agora, e o filho está irritado, o filho não está bem. Calma, dê tempo, espera. Irritar os vossos filhos é você querer tratar algo que não é o tempo certo, não é a hora certa, na grosseria. Às vezes o filho não está bem, e é importante que o pai reconheça isso também. Por mais que seu filho seja parecido com você, ele é totalmente outro também. Ele é uma pessoa, tem sentimentos. Então a sabedoria que desce do alto, ela tem calma, ela espera, ela é pacífica. Depois Tiago diz que a sabedoria do alto, ela é indulgente. Nós não usamos muito esta palavra, mas ela também pode ser traduzida por tolerante ou gentil. É aquele tipo de pessoa que nunca se baseia na letra da lei sem o menor tato. Ela é colocada ao lado da mansidão. É aquele tipo de pessoa que não se irrita facilmente com os costumes diferentes de outras pessoas. Indulgente, gentil. Ela pensa, ela tolera talvez pensamentos diferentes, comportamentos diferentes, tradições diferentes. Ela é colocada ao lado da mansidão. Ela sabe que talvez a lei diz aquilo, a regra é esta, mas ela tem calma, ela é tolerante, indulgente, ela é gentil. A pessoa às vezes é grossa, a pessoa às vezes
ela não tem papas na língua e fala o que vem na telha, mas a pessoa sábia, ela trata ela é gentil mesmo diante de pessoas tão ásperas, tão amargas. Ela sabe que a outra pessoa também, o que ela merece é ser retribuída do mesmo tom, da mesma grosseria, mas pelo contrário disso, ela é gentil, ela é tolerante. Tá bom, meu irmão, você pensa assim, eu não creio que esse seja o caminho. E observe que uma pessoa pacífica, uma pessoa tolerante, é uma pessoa que está em busca da paz. E tem muito a ver, meus irmãos, com o próximo adjetivo, que é tratável. Tratável. O que seria uma pessoa tratável? É uma pessoa que não é obstinada. Uma pessoa obstinada, que está disposto a ceder. Alguém que sempre está pronto para ouvir a opinião dos outros. Uma pessoa sábia, que possui a sabedoria do alto. Ela está disposta a ouvir os outros. Às vezes aquele versículo que você a vida toda entendeu daquela forma, aí chega o irmão e diz, meu querido, não é bem isso que o texto está dizendo não. Uma pessoa sábia, ela para, ela ouve, ela diz, interessante. E se ela é facilmente convencida pela razão simples das Escrituras. Às vezes é difícil quando você acha uma pessoa obstinada, né? A vida toda ela aprendeu de um jeito, a vida toda ela entendeu de uma forma, mas chega um irmão um pouquinho mais esclarecido, um pouquinho mais de experiência no que a palavra de Deus diz, e fala, olha, esse não é o caminho. A pessoa é obstinada, não, é assim, tem que ser desse jeito. Tratável. Nossa, eu nunca pensei por esse lado, interessante, hein? Nossa, eu vou pensar um pouquinho sobre isso. Nossa, na verdade, meu irmão, você está certo, eu me equivoquei aqui. Tratável. Sabedoria tem a ver com humildade, irmãos. Reconhecer que às vezes, poxa, caramba, olha, não pensei por este lado. Interessante que o irmão colocou aqui. Nossa, muito bom. A verdadeira sabedoria que desce do alto, ela é tratável, ela não é obstinada. Nossa, há tanto tempo eu pensava assim, olha, o irmão agora trouxe clareza, hein? Muito bom, interessante, tratável. A sabedoria que vem do alto, irmãos, ela é marcada pela humildade. E aí observe, irmãos, que é um degrau, né? São degraus. Pura, pacífica, indulgente, tratável e plena de misericórdia e de bons frutos. Para alguns comentaristas, misericórdia deve produzir bons frutos. A verdadeira sabedoria possui misericórdia de Deus, que é ajudar pessoas em miséria, porque esses frutos aqui estão estritamente ligadas aos frutos do Espírito. Depois, em casa, um bom exercício para domingo à tarde, além de preparar as comidas de amanhã, pegue Gálatas capítulo 5, que fala sobre os frutos do Espírito, e compare com essas qualidades aqui da sabedoria de Deus. Porque quando você entende o amor de Deus por você, quando você entende realmente o que Deus fez no seu coração, como Ele com sabedoria tratou de você, como Ele com misericórdia olhou para você, um coração obstinado, duro, como Ele foi tão amoroso, e você responde isso com os seus irmãos. Tiago, ele tem a sua própria definição do que é misericórdia. Para ele, misericórdia é o amor ao próximo demonstrado em atos práticos. Amor ao próximo demonstrado em atos práticos. Nós, irmãos, às vezes falamos
muito sobre o amor de Deus. Talvez os versículos que você saiba de cor são todos ligados ao amor de Deus, mas na prática nós não demonstramos este amor de Deus. A sabedoria do alto, ela é plena, cheia de misericórdia e de bons frutos. E para fechar, ele cita 2 adjetivos negativos, por assim dizer. Ela é imparcial. A sabedoria do alto, ela é imparcial. Como isso funciona, meus irmãos? Ela é sem preconceito. Não tem jeito, irmãos. Na igreja, você vai ter pessoas que vão ser mais próximas de você do que outras. E isso não é pecado, tá? Isso não é sentimento faccioso. Até dentro dos apóstolos existia uma divisão, como nós já vimos em certas ocasiões. Jesus tinha o seu grupo dos 70 discípulos, que eram os apóstolos. Dentre os apóstolos, Jesus tinha os 3 mais chegados: Pedro, Tiago, João, no barquinho. Não. Tinha os seus mais chegados. E dentre os 3, tinha o discípulo amado. É lindo isso, né? O discípulo amado, o evangelista João. Só que a sabedoria do alto, ela é imparcial. Ou seja, vamos supor uma ocasião em que tem 2 pessoas discutindo sobre certo assunto polêmico. E dessas 2 pessoas, uma você gosta mais, você é mais próximo. Talvez seja o seu amigo amado, seu discípulo amado. Só que ela está errada. E só porque você gosta mais daquela pessoa, você concorda com ela, mesmo ela estando errada. Isso é preconceito, isso é ser parcial. Mas a sabedoria do alto, ela é imparcial. Ela diz: meu amado, meu querido, eu gosto muito de você, mas está errado nisso, viu? Ela é imparcial. Não pode ser cegada pelo amor, pelas coisas em comum. E por fim, ela é sem fingimento. É lindo porque no grego é a palavrinha hipocrisia, que nós temos como hipócrita. É a mesma palavra aqui. Sem fingimento tem a ver com a pessoa sincera. E para quem não sabe, a palavrinha sincera tem a ver com sem cera. As máscaras antigas eram feitas com cera. E sincera, sem nenhum revestimento que engana. Como isso funciona na prática, irmãos? E sem hipocrisia significa nós sermos sinceros nos nossos objetivos e nos nossos desejos. Muitos políticos vocês vão ver nas eleições e em qualquer lugar que seja, eles podem até ter um discurso bonito, um discurso encantador, mas pode ter certeza que nos bastidores existe muita podridão. Por que hoje existe muito conteúdo que deixa mais nítido a podridão de certos candidatos ou de qualquer outro sistema de pensamento político? É porque nós estamos num avanço tecnológico e cada um de vocês aqui tem uma câmera. Cada um de vocês tem uma câmera. E isso fica mais evidente. Aquilo que era mascarado antigamente, sem a tecnologia, hoje fica mais claro, mais nítido. Mas a sabedoria que desce do alto, ela é sem fingimentos, ela é sem hipocrisia. Não é como esses políticos corruptos que têm um discurso bonito, mas no seu coração há somente sentimento ruim e ambição egoísta. Não pode ser assim, meus irmãos. Não pode ser vestir uma máscara. É como Jesus se referiu aos fariseus, que eles eram como túmulos.
túmulos bonitos, por fora enfeitado, se fosse nos nossos tempos, né, com um piso bonitinho, aquela cruz robusta, legal, mas dentro é podridão. Nós precisamos estar atentos com isso, meus irmãos, com os nossos desejos que não estão de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, algumas aplicações para nós caminharmos para o final. Essa paz que vem de Deus, ela não é uma paz a qualquer custo. Então, entenda, não é que sempre vai estar tudo bem. Mas nós buscamos, nós lutamos por isso. Você vê isso muito claro na palavra de Deus. Os grandes missionários, Paulo e Barnabé, infelizmente entraram numa briga terrível. Até nisso o Senhor usa, né? Se antes, agora eles tinham uma caravana, por meio da briga deles eu tinha 2 caravanas, então a missão cresceu ainda mais. Acontece, mas nós sempre, o sábio verdadeiro, ele sempre busca a paz, ele sempre busca as coisas que agradam ao Senhor em mansidão e sabedoria, como Jesus nos ensinou. Quantas vezes, irmãos, nós temos discursos bonitos, nós temos palavras legais, fazemos parte de uma igreja bela, bonita, mas a nossa vida não demonstra essa sabedoria, este amor, dentro de nossas casas, no nosso trabalho. Depois pense um pouquinho sobre cada adjetivo aqui da sabedoria do alto, e vê se você tem exercido isso na sua casa, na educação dos seus filhos, no relacionamento com a sua esposa, com o seu marido, aqui dentro da igreja, nas programações da igreja, nas sociedades internas, qualquer coisa que seja, uma lição para nós, todos os dias. Concluindo, irmãos, observem como Tiago conclui o ensinamento sobre a sabedoria do alto. Ele diz no verso 18: ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Na palavra de Deus, desde Gênesis até Apocalipse, sempre justiça é acompanhada de paz. Sempre. Justiça, paz. Justiça, paz. Justiça, paz. Independentemente se a justiça foi algo bom para alguém ou não, porque às vezes o ser humano está injustamente vivendo de forma injusta e Deus aplica a sua justiça e a paz de Deus vem, seja por meio ruim ou por algum meio bom. No Antigo Testamento nós vemos os profetas dizendo assim, o efeito da justiça será paz, e o fruto da justiça, repouso, segurança para sempre. Justiça, paz. Justiça, paz. Você vai ver, quando você observa os grandes reis do Antigo Testamento, 2 reis se destacam pela justiça e a paz: Davi e Salomão. Se houve em Israel um período de paz, Davi e Salomão. Eles conquistaram os limites ao qual o Senhor tinha proposto a Israel. Houve um período de paz, porque eles faziam com que o povo cumprisse a lei do Senhor, exceto nas vezes em que Davi pecou. Com o Salomão nós vemos, irmãos, um grande avanço da paz. O povo de Israel se tornou muito rico, muito. E olhem que interessante, amados. Quando Davi, ele tem o seu filho Salomão, ele coloca o seu nome, Salomão, e ele o entrega ao profeta Natã. E no registro bíblico tem uma nota interessante ali. A palavra de Deus diz que o Senhor amou a Salomão. E Deus deu outro nome a Salomão: Gedidias. Gedidias significa o amado do Senhor. Ele foi tão amado por Deus
que o Senhor perguntou para ele: Salomão, peça o que você quiser, que eu te darei. Imagina, meus irmãos, você ouvir do próprio Deus: peça o que você quiser, que eu vou te dar. E Salomão disse ao Senhor: uma coisa eu preciso que os homens não podem me dar, que é sabedoria. E com essa sabedoria que Deus deu a Salomão, ele escreveu muitos provérbios, ele discorreu sobre as plantas, os animais, de tal forma que a palavra de Deus diz que não existiu nenhum outro homem comparável a Salomão. Depois leiam Provérbios, Eclesiastes e os Salmos que Salomão escreveu, que Gedias, o amado do Senhor, escreveu. Infelizmente, Salomão não foi perfeito. Salomão pecou, errou de muitas maneiras. Mas nós vemos agora no Novo Testamento, no batismo do Senhor Jesus, o evangelista registra que uma voz desceu do céu e disse assim: eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado. Gedias. Jesus Cristo é o amado do Senhor. Ele é a verdadeira sabedoria que desce do alto. Quando Paulo estava escrevendo a sua carta aos Coríntios, gregos conhecidos por sua sabedoria, ele diz que os judeus querem sinal e os gregos querem sabedoria. Mas Paulo diz: eu vou pregar a Cristo e este crucificado, porque ele é a sabedoria de Deus encarnada. Ele é a sabedoria de Deus que desce do céu. O amado do Senhor é Ele, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Você quer ser uma pessoa sábia? Você quer fazer uma reviravolta na sua vida? Olha para Jesus. Porque Ele, subsistindo em forma humana, não usou o seu poder de Deus, mas se humilhou. Se humilhou. Eu comecei com os gregos, eu quero tentar concluir com eles também. Os gregos, eles tinham as virtudes cardeais, que eram sabedoria, justiça, fortaleza e temperança. E eles falaram sobre isso de maneira bela, bonita, de tal forma que hoje você não consegue estudar filosofia sem olhar para os gregos. Mas uma coisa eles não falaram, que é a humildade. Ninguém tratou tanto sobre a humildade quanto o nosso Senhor Jesus Cristo. E a sabedoria começa na humildade, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. O reconhecimento de quem Deus é e quem você é o princípio da sabedoria. Quando você reconhece que você é pecador, fraco, você olha para Jesus e vê a humildade dele, e você fala: quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu? Você teme e você alcança a sabedoria que vem do alto. Irmãos, nós comemoramos o Natal não porque queremos receber presentes, queremos receber tantas coisas boas, mas nós comemoramos o Natal porque a sabedoria de Deus se fez carne. Aquela que era desconhecida, como Jó descreveu. E observe, irmão, Jó é um dos livros mais antigos, é o livro mais antigo da Bíblia. Ele se passa antes, os estudiosos dizem que é antes de Abraão. E aquilo que estava perdido da sabedoria dos homens, da sabedoria verdadeira, Jesus desce, para que você seja uma pessoa sábia. Não importa o quanto conhecimento você tem, quanto você estuda, se não for unida à sabedoria de Deus, a Jesus Cristo, a humildade de Deus, não serve para nada.
será somente informação, informação, informação. Mas que neste Natal nós lembremos que nasce Jesus, a fonte de luz, fonte de sabedoria. É nele, irmãos, somente nele, que nós teremos acesso à sabedoria do alto.